Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos cozinhar a parte 2 das refeições da semana. E hoje eu vou cozinhar aqui as proteínas, vou fazer arroz também para congelar. Vou congelar tudo e você vai vir comigo nessa segunda etapa aqui da preparação da semana. Como eu expliquei no primeiro vídeo, eu utilizo o tempo disponível que eu tenho para poder cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar, eu faço com amor, eu faço com carinho, mas também eu gosto de dedicar o meu tempo às outras coisas. Então, fazendo comida de forma antecipada, eu consigo administrar muito melhor o meu tempo e fazer muito mais coisas do que se eu fosse cozinhar todos os dias do zero, né? Provavelmente eu iria comer sempre a mesma coisa, eu iria pensar sempre em coisas mais rápidas para poder não ficar tantas horas todos os dias na cozinha, sem falar que é almoço, jantar, tem também café da manhã, eu também preciso fazer lanches para as crianças, são 5 filhos por aqui, né? Então eu ia viver na cozinha. Então, como eu gosto de fazer as coisas e congelar, eu consigo ganhar mais tempo, tá? Aliás, em breve vai sair vídeo aqui de lanches também, porque eu também congelo tudo, congelo bolo, congelo tudo. Em breve sai esse vídeo, tá bom? Mas vem comigo cozinhar as proteínas aqui da semana. Já é de noite por aqui, minhas amigas, e não sei se vocês perceberam, mas eu já tô com aquela carinha de cansada. Nós já jantamos, meu marido está com as crianças, então eu tenho aqui 2 horas para preparar tudo. Vou começar com essas coxinhas da asa. Eu vou assar e congelar essas coxinhas da asa. E eu tô começando por ela justamente porque eu vou assar e é um dos preparos que mais demora. Então, ela vai ficar ali assando no forno entre 1 hora, 1 hora e 20. É o tempo de eu ir preparando as outras coisas e depois ela ir esfriando um pouco para eu conseguir colocar na geladeira para depois ir pro freezer. E aqui de tempero, eu usei sal, páprica picante, orégano, o meu tempero de cebola e alho, o suco de um limão e mostarda. Essa marinada deixa o frango muito saboroso. E sim, minhas amigas, eu vou congelar este frango já pronto assado. E depois, em algum próximo vídeo, eu vou mostrar o descongelamento desse frango assado, porque dá muito certo, tá bom? Eu vou assar esse frango no meu forno, mas você pode fazer na air fryer. Na air fryer é até mais rápido do que no forno, né? Mas como eu já falei pra vocês no último vídeo, minha air fryer quebrou de vez. Ela já estava pequena mesmo e não caberia, tá? Aqui eu tenho 2 quilos de coxinha da asa, não caberia nela, então de todo jeito eu ia fazer no forno mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês como fica igualzinho, tá bom? Mas é isso, fica pro próximo vídeo. Então agora eu vou mexer bem aqui, misturar toda essa marinada. Vou tampar, vou deixar esperando aqui, porque daqui a pouco eu vou levar pro forno. Vamos para o próximo prato, que é almôndegas. Então, aqui na minha carne moída, essa carne moída que eu tô usando carne moída da Paleta, tá? E de tempero, eu vou colocar orégano, páprica picante, sal, meu tempero de alho e cebola e suco de um limão também. Nas minhas almôndegas, eu não utilizo nenhum tipo de farinha, eu não utilizo creme de cebola para dar liga, eu utilizo um ovo, tá? Então, o segredo aqui é amassar bem, sovar bem essa carne com os temperos. Então, mão na massa aqui, né? Ah, e também faltou um fiozinho de óleo ou azeite. E as minhas luvas não chegaram ainda, eu comprei da internet e tá para chegar. Porque aqui perto de casa só tinha as luvas que parecem com saquinho e fica muito solto na mão, não gosto. Eu gosto daquelas luvas que abraçam bem a mão. Mas tudo bem, dei um jeito aqui com o saquinho. Então eu sovei bem aqui essa carne para daqui a pouco fazer as bolinhas da almôndega.
Mas agora eu vou colocar esse frango no forno para assar, enquanto eu temperei aqui a carne moída. Foi pegando um pouquinho do sabor, né? Foi marinando um pouquinho. Então, vou organizar aqui, vou dispor todas as asinhas na minha assadeira e vou levar para o forno. Agora o forno trabalha para mim enquanto eu vou preparar todo o resto. Então agora eu vou fazer as bolinhas das almôndegas. Hoje eu vou usar essa colher aqui de bola de sorvete, mas você pode pesar suas almôndegas do peso que você quiser, ou então usar uma medida de colher normal mesmo, tá bom? E aí você vai fazendo as bolinhas. E eu tô colocando aqui nessa assadeira de pizza porque eu vou levar pro freezer para congelar, assim, ó, todas separadinhas, para depois colocar no saquinho. Se eu coloco no saquinho, assim, com a carne crua, sem estar congelada, gruda tudo e o meu trabalho de fazer bolinha se perdeu. O próximo prato é essa sobrecoxa desossada. É um corte de frango muito fácil de fazer e eu gosto de fazer no fogão mesmo, na frigideira. Eu vou temperar essa coxa desossada e vou voltar ela para o freezer. Vocês perceberam que ela ainda está congelada? Então, o tempo que eu vou levar para temperar não vai descongelar e não vai dar nenhum problema, tá? Nenhuma alteração, porque eu tô fazendo tudo bem rapidinho aqui. De tempero, eu coloquei sal, páprica, chimichurri, limão. Vou colocar meu tempero de alho e cebola agora e também um fiozinho de azeite ou óleo. Eu vou colocar ela agora no saquinho, vou misturar, né, o tempero para pegar em todas e vou guardar de volta aqui no freezer. Então, como eu falei, esse tempo que eu estou temperando não dá tempo de descongelar, é muito rápido. E por que que eu tô fazendo isso? Porque quando eu tirar do freezer para preparar durante os próximos dias, né, conforme ela for descongelando, esse tempero vai pegando nela ainda mais, então vai marinando e é muito bom. Fica muito bom, é um jeito fácil para a gente ganhar tempo também. Então você pode temperar os seus frangos e suas carnes congeladas e conforme vai descongelando, esse tempero vai absorvendo na carne, no frango, dá super certo, tá? Eu faço muito isso. E fica pronto muito rapidinho essa coxa desossada, né? Fazendo fritinha na frigideira. Eu já fiz em algum vídeo aqui, mas eu faço para vocês verem no dia aqui de descongelamento, de vídeo de descongelamento. Eu vou preparar ela e finalizar para vocês verem como que fica. Então agora é só eu voltar aqui pro saquinho e mais um prato finalizado. Agora, o grande diferencial dessa preparação de hoje é rabada. Gente, eu amo essa carne e eu comprei 1,9 kg. Esse pacotinho eu sempre compro na Swift. Eu sei que é um prato que às vezes gera polêmica, né? Tem gente que não gosta, tem gente que nunca comeu e outras pessoas amam, como nós aqui em casa. E é uma carne muito saborosa e eu costumo fazer de domingo. Mas nesse próximo domingo, a gente não vai almoçar em casa. Então, eu resolvi fazer pro almoço de amanhã, que é quinta-feira. Vocês estão assistindo esse vídeo no domingo, né? Mas eu preparei todas essas refeições na quarta-feira. Então, essa rabada vai ser
a refeição do almoço da quinta-feira. E como que eu faço? Tempero de alho e cebola aqui na panela e eu vou dourar primeiro. Então, eu vou dourar bem, deixar ela bem douradinha aqui na panela e para depois entrar com os outros temperos. Mas agora é a hora do fogão aqui, minhas amigas. Então, quando eu venho pro fogão, eu cozinho várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer, eu acredito que eu vou fazer uns 8 pratos hoje. Então, para eu conseguir fazer essas 8 proteínas tudo em 2 horas, eu preciso ser bem prática aqui e ir trabalhando ao mesmo tempo no fogão. Nessa panela vermelha, eu vou fazer o arroz, então eu entrei com bastante alho e cebola, um fiozinho de óleo e daqui a pouco eu vou fritar ali e iniciar o arroz. Mas aí eu vim aqui e mexi um pouco a carne para poder dourar todos os lados antes da continuação do processo dela. A preparação do arroz é básico, né? Arroz basiquinho. E, na minha opinião, arroz pronto no freezer nunca é demais. Então, todas as vezes que eu venho pro fogão cozinhar alguma coisa, muito provavelmente eu vou fazer um pouco de arroz também. Então, esse aqui vai ser mais um pouco de arroz para ter congelado, para a semana toda. E então agora já dourei bem a carne. Então, eu vou entrar agora com os temperos para poder deixar essa carne na pressão. Então, o que eu vou usar aqui? Sal, orégano, chimichurri e molho de tomate. Aqui eu tô usando uma passata que eu comprei para poder usar nas outras preparações. 2 colheres, tá, de molho de tomate é o suficiente. E agora é só mexer um pouquinho para misturar e entrar com a água. Essa carne, na minha opinião, não precisa de muito tempero, porque ela tem um sabor bem característico dela, um sabor muito gostoso. É uma carne com bastante gordura, então a gordura da carne também libera um sabor muito bom. Então não precisa carregar muito no tempero, tá? Então agora eu entrei com a água, é só a quantidade de cobrir a carne. E pressão, vai ficar aqui na pressão em torno de 35, 40 minutos, ela sai desmanchando. Vamos para a próxima preparação, enquanto o arroz está fazendo ali na outra boca do fogão, a carne vai aqui pegar pressão. Vamos fazer agora um prato que não pode faltar aqui em casa toda semana, que é estrogonofe de frango. Né? O time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, as crianças comem muito bem o estrogonofe todas as vezes. Apesar de que, assim, tudo que eu faço, as crianças comem bem. E vocês vão ver muita repetição aqui, gente. Então, é, um prato ou outro, sim, é novidade, tá? Eu faço sempre alguma novidade ali na semana. Alguma coisa que eu não fiz na semana anterior, por exemplo. Então, eu vou mesclando. Mas, gente, eu sou simples para cozinhar, tá? O que a minha família come é basicamente o que vocês já viram aqui nos vídeos de alimentação. Eu ainda não fiz as carnes assadas que eu costumo fazer, então em breve vai ter coisa diferente, porque eu faço também bastante carne assada e nos próximos vídeos elas vão aparecer por aqui, tá? Mas, gente, é assim, nós somos simples na comida. É comida caseira, é comida de verdade. Mas é isso daqui, é essa simplicidade, é isso que nós somos, tá bom? Então, vou aqui fazer o estrogonofe. Ah, mas um detalhe, deixa eu dar um detalhe aqui que eu tava falando que a gente é simples, só que mesmo dentro dessa simplicidade eu consigo variar bastante. Então, vocês vão ver que a gente não vai repetir nenhuma comida na mesma semana. Então, são coisas simples, mas eu consigo não repetir, tá? Mas vamos aqui pro tempero do estrogonofe, é igual, eu já fiz nos outros. Então, eu fritei aqui um pouquinho rapidinho alho, cebola, e agora já vou entrando com os temperos, que é
sal, orégano, chimichurri e daqui a pouco eu vou entrar com o ketchup e a mostarda, então o estrogonofe também é algo que eu também não carrego muito no tempero, porque não precisa, né? Já fica bem saboroso com isso que eu já coloquei, com esses itens que eu já coloquei, e os outros que ainda vão entrar. Olha só que rapidinho, pronto já, o arroz já está prontinho. Olha só como é que fica soltinho, maravilhoso. E o arroz depois de congelado, quando eu descongelo, principalmente no vapor, que é a técnica que eu mais gosto, fica perfeito como se eu tivesse feito na hora. Mas vamos voltar aqui para o estrogonofe. Vou entrar com os últimos temperos e vou deixar o fogão trabalhando aqui para mim. Vamos aproveitar que ainda tem boca sobrando nesse fogão e vamos para o próximo prato. Aqui nessa panela eu vou fazer carne moída com abobrinha. É outro super coringa aqui na minha casa. Toda semana tem, porque as crianças também gostam bastante. É outro prato que tem sempre, eles comem muito bem. Carne moída, vou selar ela um pouco aqui, alho, cebola, um fiozinho de óleo para já entrar com os temperos. A carne moída que eu estou usando nessas preparações é carne moída de paleta, paleta de boi. Ela tem um pouco menos de gordura do que o músculo. Eu gosto muito de usar o músculo. É uma carne muito boa nutricionalmente. A paleta também, mas ela tem menos gordura. Então, quando eu uso paleta, uma carne mais magra ou patinho, eu coloco um fiozinho de óleo ou azeite, porque o músculo não precisa, ele tem mais gordura. Então, quando eu cozinho o músculo, eu praticamente não uso óleo, tá? Eu aproveito a própria gordura da carne. Vou entrar agora com os temperos. Eu vou usar sal, chimichurri, um pouquinho de páprica picante. E esse é o tempero base para praticamente tudo que eu estou preparando hoje aqui. Vou mexendo um pouco aqui essa carne para ela selar e dourar ainda mais, porque daqui a pouquinho eu vou entrar com a abobrinha italiana. Enquanto isso, eu vou olhando também as outras panelas, tá? Como o arroz já tá pronto, daqui um minutinho eu já vou dar uma olhada aqui no estrogonofe e é o que eu já vou fazer agora nesse minuto. Eu quero falar uma coisa aqui bem importante para vocês, que se você não tem ainda essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo no fogão, você não precisa se comparar comigo. Eu já cozinho desse jeito há 10 anos, então sim, eu já adquiri uma habilidade de conseguir ir preparando pratos diferentes ao mesmo tempo, rápido, né? 2 horas é pouco para a quantidade de coisa que eu faço, mas é porque eu já faço há muito tempo, então não se compara. O que que eu indico para você? Começa com 2 coisas, sabe? Começa com 2 coisas, faz 2 de uma vez, daqui a pouco terminou 2, faz mais 2, vai fazendo aos poucos, porque aí você vai pegando habilidade, daqui a pouco você tá aí que nem eu fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui na carne moída, eu entrei com 2 colheres de passata, porque eu gosto de colocar um molho de tomate na carne moída, que eu acho que melhora o sabor, deixa mais gostoso. Aqui é a abobrinha italiana, vou cortar para entrar com ela aqui na panela.
Eu tô usando 1 quilo de carne moída e eu tô mostrando aqui, ó, essa abobrinha ela é bem grande, tá? Se ela fosse pequena, eu teria usado 2, mas ela é bem grande, então uma é o suficiente. E voou uma ali, vocês viram, né? Eu faço um pouco de bagunça às vezes, tá? Mas olha, sobre a comparação, vocês entenderam? Não se compara com ninguém, comigo nem com ninguém. A sua história é única, você é única e você pode desenvolver as habilidades que estão aí, quietinhas, adormecidas, que você nem sabe que tem, né? Então eu quero inspirar, mas você não precisa se sentir pressionada em fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Vai aos poucos, tá bom? Eu quero te ajudar você a otimizar o seu tempo, a organizar sua vida, sua casa, sua alimentação, mas não se compara. Se você tá começando agora, vai devagarzinho, tá bom? Foi assim que eu comecei. Então, agora, para esse estrogonofe hoje ficar bem maravilhoso, vou colocar um pacotinho de champignon. Vou mexer um pouco aqui para misturar e já vou entrar com o creme de leite, porque o frango já tá no ponto, já tá na hora certa de entrar aqui com creme de leite. Eu tenho aqui 1,5 kg de frango, de peito de frango aqui cortadinho em cubo. E então, para 1,5 kg, eu utilizo 1,5 caixinha de creme de leite, tá? Eu vou congelar o estrogonofe, como vocês já sabem, eu já até mostrei no vídeo, num dos vídeos anteriores, o descongelamento. E eu utilizo creme de leite de caixinha para congelar, dá super certo, tá bom? Mas antes de continuar com o estrogonofe, deixa eu mexer essa carne moída para não queimar. E agora vai soltando a água também da abobrinha. A abobrinha vai murchar rapidinho, em 2 minutinhos essa carne tá pronta. E agora eu volto aqui pro estrogonofe para poder finalizar. Então, depois de colocar o creme de leite, é rapidinho, é só mexer, deixar ferver aqui 2 minutinhos, literalmente 2 minutinhos, e aí já vai estar tudo pronto e a gente vai fazer o último prato do dia. Já estamos quase chegando ao fim. Estrogonofe pronto, olha só que bonito que fica. Carne moída pronta também, minhas amigas, olha só, rapidinho, né? E agora vamos para o preparo do última proteína, do último prato aqui dessa noite. Eu vou fazer um molho bolonhesa. É um super coringa, eu sempre tenho em casa molho bolonhesa pronto. Eu sempre procuro fazer no dia que eu vou cozinhar, porque dá para usar, né, em várias coisas. Dá para fazer um macarrãozinho super rápido. Ah, tá com pressa, ou então as crianças estão meio enjoadas. Gente, é um coringa maravilhoso. Um macarrãozinho com molho bolonhesa ganha, pelo menos as minhas crianças aqui em casa, eles adoram. E é uma coisa também super rápida e prática de fazer. Carne moída, alho, cebola, frita um pouco aqui a carne. Quando ela estiver bem fritinha, a gente entra com o molho. Mas agora tá na hora de mostrar essa carne aqui para vocês. Essa rabada, olha isso! O cheiro que subiu aqui no meu nariz quando eu abri essa panela. Gente, eu já jantei, né? Eu contei para vocês no começo do vídeo, eu já jantei, mas deu uma vontade de comer essa carne nesse exato momento. Mas já jantei, vai ser o almoço de amanhã. Nesse minuto, eu também desliguei o forno do frango assado. Vocês não esqueceram do frango assado, né? Ah, eu espero que não. Eu não esqueci dele, porque o forno aqui tá esquentando minha perna. Mas vamos lá. Então, agora eu vou finalizar. Finalizar não. Agora eu vou fritar bem essa carne moída para daqui a pouco entrar com o molho. A carne já tá douradinha, então vou colocar os temperos. Não vou abusar muito de tempero aqui, porque o grande rei aqui desse prato é o molho de tomate. Eu comprei uma passata bem gostosa
Então, eu só vou usar sal, orégano e o sabor do molho de tomate junto com essa carne bem fritinha, vai ficar maravilhoso. Entrei com a passata de tomate e agora que eu percebi na edição do vídeo que não filmou. Eu mostrei para vocês o vidro, é aqueles vidros de passata de 750 ml, um vidro grande. Mas, gente, não gravou, não filmou, não sei o que eu apertei aqui de errado, não filmou aparecendo. Mas eu sempre uso, então em outro momento eu filmo e certifico de que apareceu, tá bom? Agora é só ir mexendo, deixar ferver um pouco, para a carne e o molho fazer aquela combinação maravilhosa de sabores, e já tá tudo pronto por aqui. Prontinho, terminei de cozinhar tudo, agora é hora de começar a guardar, minhas amigas. Essa carne, essa rabada, eu não vou congelar, vai ser pro almoço de amanhã, então eu vou guardar nessa Marinex com tampa na geladeira. Eu vou colocar aqui no pote de vidro agora, mas eu não vou levar pra geladeira ainda, eu vou esperar esfriar só mais um pouco, e enquanto isso eu vou guardando as outras coisas também, quando tudo tiver já no saquinho, cada um na sua embalagem correta, aí eu vou guardando tudo, tá? Mas é isso, gente, essa carne tá derretendo. Ai, que gostoso. Me contem aqui, vocês gostam? Já fizeram? Me fala aqui que eu quero saber se eu sou a única que gosta. A única não sou, com certeza, que essa carne aqui é boa demais, mas me contem, tá bom? E lembrando, né, de manter a boa educação nos comentários, porque aqui eu só tenho amiga maravilhosa. Aliás, muito obrigada a todas vocês que estão assistindo meu vídeo e que só falam coisas lindas aqui para mim nos comentários, viu? Então é isso, olha só. Que carne linda, maravilhosa. Vou deixar ali esfriando e vamos começar a guardar todo o resto comigo, minhas amigas. Vou guardar todo o resto nos saquinhos. Por que que eu uso saquinho? Gente, para ganhar espaço no freezer, tá? Dá muito certo esses saquinhos. Ah, mas saquinho vai gerar lixo. Gente, esse saquinho, ele praticamente se dissolve, tá bom? Então, os potes de plástico, depois que estragam e a gente joga fora, eles vão demorar muito mais tempo para ser dissolvidos do que esses saquinhos aqui, que são praticamente biodegradáveis, de tão rápido que eles se dissolvem. Então, eu vou guardar todo o frango aqui no saquinho. Ele tá um pouco quente ainda, então ele tá fazendo um pouquinho de vapor, mas não vai alterar em nada na textura depois. Vou amarrar aqui o saquinho e vou colocar no freezer só depois de esfriar, tá? Tudo, como é de noite já tá tarde, eu vou colocar tudo na geladeira, amanhã bem cedinho eu passo pro freezer. Eu amo quando chega nessa etapa aqui de colocar tudo no saquinho, porque chegou no fim, eu gosto, eu tenho aquele sentimento de vitória quando eu chego no final das preparações, né? Que foram 2 horas aqui no pé do fogão, cozinhando com muito amor e carinho para minha família, e saber que agora eu já tenho comida para a semana toda. Bom, vou guardar aqui agora o molho bolonhesa também no saquinho. Que eu fiz aqui? Eu fiz 8, né? Eu fiz 8 proteínas. A minha intenção era fazer também mais legumes, mas, gente, tá tarde já, né? Eu comecei
fazer essa comida aqui era entre 7, 7h30 da noite, mais ou menos, depois que a gente jantou. Passaram-se aqui 2 horas, eu já tô cansada e não tô com muita disposição de fazer mais coisa. Então, como eu tenho 5 opções na minha geladeira dos legumes, das verduras, durante a semana, conforme for acabando, eu preparo rapidinho enquanto eu tô descongelando, tá? Eu vou tentar gravar isso também para vocês, tá bom? Porque aí é um conteúdo bem bacana, bem legal, eu mostrando para vocês como que eu faço do zero os legumes, os vegetais, que são coisas rápidas de fazer, enquanto eu descongelo a comida. Porque o que demora mesmo é fazer tudo do zero. Por exemplo, arroz, feijão e uma carne. Se eu for fazer arroz, feijão e uma carne do zero, eu vou usar essas 2 horas, não é verdade? Então, aqui eu consegui, né, por conta, claro, da habilidade que eu já tenho, né, de fazer isso há muito tempo. Mas se eu for fazer um prato completo para uma refeição, eu vou levar o mesmo tempo. Então, quando eu chego nessa hora aqui e eu vejo que eu já tenho tudo isso feito por uma semana praticamente inteira, né? Mas eu estava falando também da quantidade, né? Eu preparei 8 proteínas. Ah, Carol, mas não dá para 5 dias, né? Teria que ser 10 proteínas. O que você vai fazer no resto? Vai ficar sem? Não vai comer? Então, de sexta-feira, nós não comemos carne, tá? Então, eu tenho atum, eu faço um macarrão com atum, eu faço omelete. A gente gosta muito de omelete. Aqui eu faço omelete com queijo, com cenoura ralada, com tomate, fica uma delícia. Eu faço também uma torta de abobrinha também, que fica muito boa pra gente comer à noite. Asso batata. Então, de sexta-feira, não comemos carne, tá bom? Porque somos católicos e em outro momento, se vocês quiserem, eu até posso falar mais disso. Então, a sexta-feira não conta, tá? Mas tirando esse fato da sexta-feira, hoje é quarta-feira, por exemplo, a gente vai começar a consumir na quinta-feira essas preparações. E, né, e os outros dias, e, né, como é que vai fazer? Vai ficar faltando dia aí, eu vou fazer no meio da semana, então eu vou me organizar antes de acabar. Na segunda-feira é o dia que eu já tô com o meu planejamento pronto, porque eu sempre penso na minha semana inteira no domingo. Depois eu vou conversar sobre isso com vocês aqui também, porque eu não começo a semana sem ter pensado antes. Isso me facilita demais a ter uma vida organizada de verdade, né? Planejar, pensar antes. Eu não sou pega de surpresa se eu tenho a comida pronta. Se eu não tenho, o que que eu vou fazer? Eu não acordo de manhã numa segunda-feira, por exemplo, e vou pensar no que eu vou fazer. Não, não dá para ser assim, né? Desse jeito a gente perde, eu perderia horas da manhã da segunda-feira tendo que planejar o dia, e não dá. A minha vida é muito dinâmica, eu faço muitas coisas, não tem como eu começar uma semana sem ter pensado antes. E esse é o tipo de coisa que ninguém fala pra gente, né? Ninguém ensina, a gente não escuta isso de lugar nenhum. E quando eu descobri que eu poderia organizar minha semana com antecedência, com calma, com leveza, e isso ia fazer toda a diferença na minha vida inteira, ah, minhas amigas, tudo mudou. Então eu quero trazer esse tema aqui também para vocês, tá? Mas aqui, ó, eu estou guardando tudo no saquinho. Nós já estamos chegando praticamente no fim desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Conversa comigo aqui nos comentários, porque eu gosto de responder todo mundo. Eu tento não deixar nenhum comentário sem resposta. Tá bom? Eu gravo esses vídeos aqui com muito carinho, porque de fato eu quero ajudar vocês. Então vamos aqui ver tudo que eu cozinhei hoje? Estrogonofe de frango, molho bolonhesa, carne moída com abobrinha, coxinha de frango assada, olha só que maravilha. Fiz também almôndegas, deixei marinando coxa desossada e o arroz, ó, deram 5 pacotinhos. E tem a rabada também que já tá na geladeira. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.